Pessoal, no vídeo anterior de Toph, vimos Ryusei lutar contra Wang, um lutador forte o suficiente que fez ele ativar o coração de Garcia, mas ao fazer isso, Wang foi derrotado facilmente, porém Ryusei optou por encerrar a luta, pois percebeu que haviam lutadores circulando eles como hienas. O vídeo de hoje começa com um desses lutadores dizendo: "Nós não somos idiotas, no 1 contra 1 ninguém vai conseguir vencer o Ryusei, então vamos nos unir, derrotar ele e dividir a recompensa." Ryusei comentava: "Esses caras diferentes de você, Sr. Wang, não buscam sinceramente dominar as artes marciais. São medíocres que usam as artes marciais apenas como ferramentas de violência." Diziam: "Dane-se isso, daria algo entre 50 a 100 mil dólares para cada um aqui." Além disso, Ryusei ficou bastante desgastado na luta contra Wang. "Agora dá para derrotá-lo com certeza, rapaziada. Somos a maioria esmagadora, vamos." Ryusei comentava: "Sem moral, sem etiqueta, distorcem até as próprias regras. São vermes que profanam as artes marciais. Por isso, vou acabar com eles usando tudo que sei." Ryusei saltava pro meio da multidão de lutadores e enfiava um chute na cara de um. Ele disparava sorrindo e dizia bem animado: "Para aqueles que dedicam a vida à busca das artes marciais, eu não posso perdoar vermes que profanam e abusam das artes marciais e dos esportes de combate. Esses vermes serão eliminados à força através das artes marciais." Ryusei atacava e diziam: "Ataquem ao mesmo tempo pela frente, por trás e pelos lados. Se conseguirmos agarrá-lo e imobilizá-lo, só uma vez a vitória será nossa." Ryusei entrava golpeando com um jab e dizia: "Até parece. Lixos que só conseguem sentir superioridade através da violência. E pra piorar, nem conseguem lutar sozinhos. Covardes que atacam em grupo, nada mais do que isso." Wang via os inimigos sendo jogados pra longe, já Ryusei continuava enquanto ele se defendia e atacava. "Sr. Wang, vamos suprimi-los. Nós não nos curvaremos à violência. Não é porque estão em bando que devem subestimar as artes marciais." Wang começava a ajudar e diziam: Ele é rápido demais, não dá pra pegar ele." Diziam: "Não recuem, estamos falando de 50 milhões de dólares, bora!" Podíamos ver dois shinigamis, os médicos que ficavam à espreita, vendo a luta, e um deles questionava: "O que vamos fazer? Mesmo quando vai 10 caras pra cima dele, não é nada." Outro respondia: "Espera, um sujeito interessante acabou de aparecer, ó." Podíamos ver, galera, um dos participantes no chão, ferido, e ele dizia puxando uma lâmina: "Aquele moleque está nos menosprezando, mas eu vou retalhá-lo." De repente, galera, um gigante segurava a lâmina com as mãos e dizia: "A regra não dizia que armas não poderiam ser usadas?" O gigante aproximava sua outra mão fazendo um peteleco e dizia nocauteando o inimigo com o peteleco: "Saia, você está atrapalhando." Ryusei nessa hora olhava surpreso e dizia: "Caramba, isso foi do caralho. Um peteleco tão poderoso que quase arrancou a cabeça de um lutador profissional. É a primeira vez que eu vejo isso. E ainda por cima o cara é enorme. Ele deve ter mais de 2 metros de altura." Podíamos ver um colosso com uma tatuagem na testa observando parado nas sombras. E o Wang questionava: "Ele é absurdamente grande e forte. Você vai ficar bem?" Ryusei respondia: "Sim, mas agora eu consigo entender o porquê do meu coração estar tão feliz e agitado. Sinto meu sangue percorrendo cada parte do meu corpo até os cantos mais profundos. Mesmo em estado de excitação, minha mente consegue permanecer fria e calma. Meu coração deseja lutar contra um inimigo poderoso, e esse monstro vai me dar isso." De repente, o gigante tirava toda a distância entre eles, entrava numa investida e batia Ryusei de nuca contra o solo ao quedá-lo. Wang se surpreendia com aquela velocidade extrema e os shinigamis comentavam: "Com aquele corpo gigantesco, o cara executou uma investida numa velocidade de um piscar de olhos. E ainda por cima lançou o adversário de cabeça no chão. Um lutador normal ficaria inconsciente só com uma pancada dessas. O Big Hand pesa mais de 160 kg de músculo e está montado por cima dos 70 kg do Ryusei. Sério, só de estar sendo pressionado por cima, respirar já deveria ser difícil, a resistência seria drenada e os movimentos completamente selados. Big Hand era visto como um futuro campeão profissional de MMA, graças ao seu físico abençoado, capacidade atlética e técnica de combate." Questionavam: "Ué, mas por que um cara desses não conseguiu se tornar lutador profissional então?" Respondiam: "Bem, isso é porque antes mesmo de virar profissional, ele matou um campeão mundial profissional. Foram 2 ou 3 golpes com aquele punho duro como pedra. A gente não sabe se o cara morreu no segundo ou no terceiro." No combate, Big Hand batia com sua direita e acertava Ryusei em cheio, e o narrador dizia: "O punho de Big Hand afunda o rosto de Ryusei. Sem poder se mover naquela posição, foi como ser atingido com toda a força por uma marreta industrial." A cena cortava para Belarus, a antiga Bielorrússia.
Lá, Magomedov dizia assistindo a luta: então esse é o ground and pound do Big Hand. Ele prende o oponente firmemente e então desce com aqueles punhos duros como pedra. O básico funciona, eu sempre digo isso. Ele tem um poder destrutivo tão absurdo que nem precisa mirar em pontos vitais. Qualquer lugar atingido se torna um ferimento fatal. Se aquele punho enorme acertar o rosto, uma única pancada vai causar concussão cerebral. Com 2 pancadas, os ossos da órbita ocular se quebrarão. Com 3 pancadas, a morte chegará. Big Hand já matou um campeão mundial com esses 3 golpes. Foi um acidente durante um treino, fora 2 outros companheiros de treino. Com 3 golpes desferidos a partir da posição da montada, dizem que ele não estava pegando pesado. Inclusive, Big Hand alegou na sua defesa que foi um acidente de treinamento. Não teve intenção de matar. Um capanga questionava: ô chefe, nesse caso a situação atual não é perigosa? Se o Ryusei morrer, tudo terá sido em vão. Magomedov respondia: não se preocupe, desde aquele acidente, Big Hand decidiu limitar seu ground and pound a apenas um golpe. Como forma de penitência, ele até tatuou a palavra amor em sua testa. Não haverá um segundo ou terceiro golpe. De volta ao presente, Big Hand de fato parava de bater e dizia: eu não vou matar, nunca mais cometerei o mesmo erro. Ryusei cuspia sangue e o Eng chamava preocupado, mas o rapaz amenizava: Sr. Eng, está tudo bem, eu ainda estou consciente. Big Hand avançava e exclamava: então farei você sentir mais dor. O narrador pontuava: esse é o segundo golpe, mas Ryusei desviou dele e agarrou. Inacreditavelmente, Ryusei com seus 70 quilos conseguiu fazer uma ponte e devolver o peso de Big Hand com mais de 160. Mesmo com aquela diferença física e já devendo estar completamente exausto fisicamente, ele reverteu a montada com uma facilidade absurda. Íamos para Magomedov, que questionava preocupado: ele ativou o poder do coração de Garcia? Ou isso é resultado das técnicas do Nadashinkage ensinadas diretamente por Kiryu e Seiko? Retornávamos para Ryusei, que dizia: luta de chão é uma das minhas especialidades. Claro, eu evolui bastante treinando com o Sr. Seiko e o pessoal. O Sr. Seiko é o melhor treinador que existe. Não tem como eu não ficar forte. Nessa hora, Ryusei ativava o coração de Garcia, Big Hand sentia como se o próprio estivesse acima dele, ele rolava saindo da montada e o narrador assumia. Ele mudou de posição e golpeou com o terceiro soco proibido. Ryusei subia a guarda para proteger o rosto, porém, galera, era acertado em cheio no corpo e o narrador pontuava: o terceiro soco perfura o peito. O coração de Garcia era impactado na hora, Ryusei desmaiava de cara no chão e Big Hand cessava seus ataques. Um dos guardas médicos, chamados Shinigami, comentava: vixe, tem algo de estranho acontecendo ali, ele caiu estranho. Outro dizia: confirma pelos sensores vitais. Meng se preocupava e íamos para Magomedov, que questionava também preocupado: meu precioso Ryusei, me diga o que aconteceu. Os sensores mostravam o coração de Ryusei e um Shinigami alertava: droga, é uma parada cardíaca. O Ryusei morreu. Eu sabia que não deveríamos por esse monstro. Por causa do golpe no coração do Big Hand, o Ryusei tá morto. O gigante se erguia e o Eng chamava preocupado. Já Magomedov dizia desesperado: não, isso é impossível. Impossível o coração de Garcia parar. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo, equipe médica da morte? Andem logo e façam o coração dele voltar a bater. Esse é o extremamente valioso coração de Garcia. A ambulância se aproximava com os médicos que começavam a acudir Ryusei. Eles diziam: rápido, desfibrilador externo automático. Após aplicarem o desfibrilador, diziam: não está funcionando. Diziam: não temos escolha, levem ele para dentro do veículo, vamos remover o coração. Íamos para o Eng, que se dirigia até Big Hand, que questionava: o que foi? Veio se vingar pelo Ryusei? Meng respondia: venho como um artista marcial. Eu simplesmente queria lutar contra você. Big Hand aconselhava: desista, você não consegue. Meng insistia, começando a exalar ki de suas mãos. Eu fiz uma promessa para a mulher que amo, que eu derrotaria Ryusei e voltaria para casa com 50 milhões de dólares. Big Hand dizia: Ryusei já morreu. Uma pena pelos 50 milhões de dólares. Desista. O Eng insistia: mesmo assim, eu quero lutar com você. Lutar com aquele que venceu Ryusei. Essa é a única forma de honrar a mulher que morreu. O único tributo que posso oferecer. O gigante pontuava: eu vi a luta entre você e o Ryusei. Eu sei que tipo de arte marcial é o Xing Quan e como ela se move. Você vai perder. Quer continuar e morrer? O Eng acelerava e encurtava batendo com seu fadim. O gigante encarava friamente, levava sua mão até o inimigo e o segurava pela roupa enquanto dizia:
Sabe, o poder de um golpe aumenta proporcionalmente a massa. Com um físico como o seu, não importa quanto peso coloque no ataque. Você não consegue perfurar meus músculos de aço. O gigante batia e o Aang era acertado em cheio. Seu nariz era quebrado, ele voava para longe e na mesma hora, o coração de Garcia voltava a bater. Ryusei abria os olhos, se levantava e um Shinigami comentava: "Caramba, o Ryusei voltou à vida." Big Hand encarava. Via o rapaz desnorteado, mas o mesmo começava a se erguer até que dizia: "Esse coração é egoísta." De repente ele para e volta a bater. Às vezes ele enlouquece e sou tomado por impulsos violentos. Meu coração começa a impor sua própria vontade, num nível que eu não consigo controlar. O gigante absorvia aquelas palavras e dizia: "Ei, equipe médica, da próxima vez façam o trabalho de vocês direito. Se o Ryusei desmaiar, arranquem o coração dele imediatamente e levem de ambulância." Diziam entendido. Ryusei olhava surpreso e o gigante alertava: "O próximo golpe decidirá tudo. Os 50 milhões de dólares serão meus." Madumedov pedia: "Big Hand, da próxima vez não mate ele. Aquele é o precioso coração de Garcia." No chão e bem ferido, Aang dizia: "Ryusei, tome cuidado. Os músculos dele realmente são como aço." "Esses músculos fizeram meu Shingui Quan parecer completamente inútil." Ryusei dizia: "Eu tô sabendo. Ele prega o amor, mas só ama a si mesmo. Existem pessoas que não hesitam em provocar guerras em nome da paz. No fim das contas, suas tatuagens de amor na testa e paz nas mãos não têm convicção alguma." Big Hand respondia: "Quantas pessoas você acha que eu já matei?" 3 pessoas. 3. Só deixaram passar porque foram acidentes durante o treino. Mas normalmente eu iria direto para a prisão. Então eu tenho que ao menos fingir arrependimento. Senão o tribunal pega mal comigo. Mesmo assim, eu tomo vários cuidados. Meu problema é ser forte demais. Eu preciso me conter o tempo todo ou as pessoas se quebram." Ryusei dizia: "Sabe, eu entendo esse sentimento." O rapaz abria um sorriso e o gigante disparava questionando: "Por que diabos alguém como você está concordando comigo?" Quando a perna de Ryusei seria agarrada, ele saltava e entrava com uma joelhada. O nariz de Big Hand era quebrado. Em seguida, Ryusei fazia um sprawl, mas o gigante agarrava o pescoço de Ryusei e avançava golpeando. Só que de repente, um impacto ecoava na sua cabeça. Era um chute de Ryusei que acertava o rosto e fazia o punho gigante parar. Ryusei subia a perna e começava a encaixar um triângulo, mas seu oponente o erguia e descia com tudo num bate-estaca. Mas antes que batesse contra o chão, Ryusei encaixava uma torção de braço e todo o impacto do bate-estaca ficava justamente no braço. Na mesma hora, o gigante raspava Ryusei de cabeça contra o solo e o narrador questionava: quem recebeu mais dano? Big Hand, que foi pego numa técnica de articulação, ou Ryusei, que levou um soco e foi arremessado no chão? O gigante ficava desnorteado e Ryusei largava a torção. Ele recuava grog e o gigante lamentava seu braço naquele estado. Já Madumedov comentava: "O quê? Ele quebrou o braço de Big Hand." Só que nessa hora, galera, Ryusei percebia algo. Era Big Hand que dizia movendo seus braços: "Brincadeirinha. Eu tenho articulações duplas. Até as articulações dos ombros, cotovelos e dedos têm uma amplitude de movimento anormalmente grande. Já o nariz quebrado, eu posso resolver isso. Alinhamento de osso completo." Big Hand voltava o nariz no lugar e continuava dizendo: "A estrutura do meu corpo é fundamentalmente diferente da sua. A espessura e a densidade da pele são diferentes. A espessura e a resistência dos ossos são diferentes. A dureza e a massa muscular são diferentes. Essa diferença esmagadora de força e físico se torna diretamente uma diferença de poder de combate." Ryusei comentava: "Então é por isso que o meu coração tá batendo tão forte, né? O Garcia tá voltando cada vez mais." Big Hand questionava: "Como é?" Ryusei encurtava dizendo: "Vamos atravessar esses músculos de aço agora." Ryusei desviava de um gancho e batia com um direto no corpo enquanto exclamava: "Este é o punho de Garcia." Só que completamente ileso, galera, Big Hand dizia carregando sua direita: "Isso não funcionou." Ryusei se surpreendia e tomava um direto no meio da cara. Ele era jogado pra longe, caía sangrando muito, e Big Hand se aproximava questionando: "Você ainda não morreu, não é? Talvez esteja na hora de arrancar seu coração, não acha?" Íamos para Madumedov, que dizia preocupado: Tem alguma coisa de errado. Ryusei não tem mais aquele poder destrutivo monstruoso de Garcia."
Será que alguma anomalia aconteceu com o coração de Garcia? Vamos ver, alguém chegando. Era D51 Iquibo, e esse último dizia protegendo o cachorro da chuva com um guarda-chuvas. Ei, fala sério, hein? O Ryusei tá levando uma surra. O cão robô rosnava, Iquibo dizia. Quieto, D51. Parece que o coração dele não tá funcionando direito. É daqui em diante que começa o verdadeiro show do Ryusei. Como ele vai lutar contra esse monstro aí que nem golpes nem técnicas de articulações funcionam? D51 acatava a ordem de Iquibo, que continuava dizendo: até onde ele consegue lutar sem depender do coração de Garcia? Isso vai ser interessante de ver. O verdadeiro poder do Ryusei vai ser colocado à prova. A cena cortava para Kiryuki e questionava: então o coração de Garcia parou de repente? Bom, é algo possível. De fato, o Garcia número 28 é um mutante que supera em muito o original e os clones produzidos em massa. Mas nem mesmo um criador consegue fazer um ser humano perfeito. Então não há como meros humanos criarem o homem perfeito. É natural que exista defeitos. Até a Mona Lisa, considerada a maior obra de arte da humanidade, possui pequenas assimetrias entre os lados. Bem, talvez o gênio Da Vinci tenha desenhado essa estranheza de propósito, mas mesmo assim, não existe nenhum Garcia superior ao número 28. Quero dizer, espera um pouco. Existiam 30 corpos clonados do Garcia, mas apenas o número 28 e alguns poucos outros foram usados em combate. O restante foi descartado ou desapareceu. Alguns foram sacrificados porque possuíam defeitos, doenças ou tinham expectativa de vida curta. Tiveram o mesmo destino que cães e gatos de ruas capturados. Eutanásia. É uma forma cruel de matar. Eles sofrem até os dentes quebrarem e as unhas arrancarem, e morrem cuspindo sangue. Depois disso, os corpos são incinerados, mas houve um único corpo que desapareceu. Acredita-se que quem cuidava do descarte provavelmente errou a contagem. Se ele realmente sobreviveu naquela situação, então talvez seja um Garcia com capacidades superiores ao número 28. Talvez alguém assim exista. À frente, Otton pontuava: seria um monstro absoluto. Retornávamos para Kibo, que dizia: nem técnicas de articulação nem golpes vão funcionar com o Brutamontes aí. Essa diferença de força e físico vai ser interessante ver o Ryusei lidando com isso, mas ele tá cambaleando que nem um filhote de cervo recém-nascido. D51 voltava a rosnar e Kibo repreendia: ei, D51, quieto. Os olhos dele ainda não morreram, mas se ele levar mais um golpe limpo, acabou. No combate, Big Hand sorria confiante até que tomava um chute por dentro do joelho, porém o gigante continuava sorrindo e dizia: o que é isso? Tá querendo derrubar um dominó? Que chute fraco, isso não vai funcionar em mim. Ryusei era segurado pela mão do gigante e Kibo dizia: isso é ruim, hein? Ele foi pego. O narrador pontuava: isso é um golpe de luta livre, a árvore de enforcamento com uma mão. Big Hand dizia: eu não vou te matar, você só vai dormir lentamente. D51 voltava a rosnar e Ryusei pensava: droga, eu vou apagar. O gigante dizia: orgulhe-se disso. Você poderá dizer que desafiou o Big Hand e foi completamente derrotado de forma gloriosa. Só que ao dizer isso, galera, Big Hand tomava um susto, pois ele via alguém com capa de chuva o encarando. Só que no instante seguinte, aquela coisa já não estava mais lá. Big Hand olhava para trás procurando, sua distração fazia ele abrir a mão, e Ryusei aproveitava. Ele dava um chute na cara, o gigante caía de lado e Ryusei ia para um mata-leão. Ele estrangulava e Kibo dizia: muito bem, pegou o grandão num estrangulamento de pescoço por trás. É simples, mas é uma das técnicas mais eficazes. Se você conseguir derrubar o oponente e pegar suas costas, mesmo havendo uma enorme diferença física, há uma grande chance de finalizar a luta. No Brasil, esse estrangulamento é chamado de mata-leão. O mata-leão, o estrangulamento pelas costas, foi encaixado perfeitamente. O oponente vai se debater desesperadamente tentando escapar. Mesmo que morra, não solte ele, Ryusei. Ryusei pensava: é claro, eu não vou deixar essa chance escapar. Agora que eu não posso usar o poder do coração, se eu deixar essa chance escapar, não haverá outra chance. Kibo aconselhava: estrangula ele até o final. Mesmo que seja de forma feia e desesperada, agarre-se à vitória. O gigante se erguia com as pernas e batia Ryusei de costas, acertava uma cabeçada na cara dele, só que na mesma hora, Big Hand perdia as forças e desmaiava. Wang via aquilo e comemorava, Madumedov se desesperava e Kibo comentava: foi uma vitória apertada na pura sorte, tá?
A finalização foi meio frouxa, mas deu certo. Yusei largava. Já D51 vinha correndo, pulava no seu dono e Kibo percebia algo. Ele olhava para trás, via uma energia residual deixada por aquela presença misteriosa e pensava: resquício de aura demoníaca. E dessa forma, galera, com uma presença forte chegando na obra, o vídeo vai chegando ao fim. Vale ressaltar que Big Hand é muito sinistro e ficou assustado com essa presença, então aguardem pacientemente. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. Aqui na Sociedade Z a gente tem vídeo todo dia ao meio-dia, no mínimo vídeo todo dia ao meio-dia você encontra aqui. Fora os vídeos extras para os membros, que sai segunda-feira e quarta. Segunda-feira sai Jornada ao Oeste, quarta-feira sai Kingdom Ômega e Kingdom a gente posta publicamente e depois a gente priva para os membros. Enfim, pessoal, é isso, minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.